Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova pra gente. E a gente tá aqui para fazer mais um vídeo, né, do que Jesus quer para nossa vida, que ele quer de mudança para hoje, né? O que eu posso mudar hoje para agradar o seu coração, né? Então a gente faz aquela reflexão em cima do evangelho, não é? Em cima do evangelho de hoje, que a igreja nos apresenta todos os dias um pedacinho do evangelho e a gente vai ver o que nos é concedido hoje, para que a gente faça a vontade de Deus na nossa vida, né? E que alegre o coração dele com a nossa obediência, né? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. O capítulo é o 12 e o versículo é do 13 ao 21. A vida é dom de Deus. Do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois Jesus falou a todos: Atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. E contou-lhe uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E o homem pensou: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: Louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida e as coisas que você preparou para quem vão ficar. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, Jesus vem nos falar sobre a ganância, não é? Essa coisa que a gente costuma se deparar, né, com pessoas assim, diariamente. Né? Quando a gente não é assim, a gente conhece alguém que é assim, a gente tem alguém na família que é assim, ganancioso. Pessoas que têm ganância. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Não é? Só que esse quanto mais eu tenho, mais eu quero, eu não divido com ninguém. Né? Eu quero estar sempre acumulando, acumulando. E a gente sabe mais ou menos uma classe, né? Que a gente não vai citar aqui, mas uma classe que quanto mais tem, mais quer. Não é? Mesmo passando a perna nas pessoas, mesmo assim, tá sempre acumulando bens e perdendo o único tesouro, o maior tesouro, que é o do céu, né? E Jesus hoje ele vem nos ensinar isso, que a gente não pode ser apegado às coisas. Por quê? Porque nada a gente vai levar daqui. Nada. Né? A gente vê quantas famílias destruídas por causa de bens, não é? O tesouro maior foi destruído por causa de uma porcaria de um pedaço de terra. Muitas vezes por uma porcaria de uma porta de um carro, porque às vezes morre o pai, só fica com a herança de um carro. Aí ali é uma briga porque tem que partir o carro em 10 pedaços, né? Em 10 pedaços. Aí uma porcaria de uma casa, muitas vezes uma casa velha, uma casa caindo nos pedaços, mas o camarada prefere destruir a família, que é algo precioso para Deus, por causa de um pedaço de terra. E assim sucessivamente, né? A gente sabe que é assim que acontece. E Jesus vem dizer, aí Jesus conta para os discípulos que era toda aquela multidão,
né? Jesus falava mais uma vez a parábola do homem rico. E ele conta que esse homem estava prestes a ter essa colheita aí, né? Chegar a época de colher essa grande colheita, né? E ele, com a sua ganância, ele não sabia o que fazer, porque ele já tinha tanto, mas tanto, né? De terra, de colheita, já tinha coisas guardadas, já tinha celeiros. A palavra diz que ele já tinha celeiros e esses celeiros já estavam cheios, não é? E aí ele diz: o que fazer com essa colheita? Ou seja, na cabeça dele, em nenhum momento ele pensou em dividir com os pobres, ele pensou em dar à família. Não, ele pensou em pegar toda aquela colheita e guardar, né? Guardar para o futuro dele. Futuro esse que a gente nunca tem. A gente não tem o futuro, a gente tem o dia de hoje, a gente tem a hora de hoje, né? E a parábola, ela é bem esclarecida mesmo, né? E aí, Jesus diz: louco, ainda hoje, né? Tu vai me dar conta da tua vida. Ou seja, ainda hoje à noite, ele ia morrer e ia deixar tudo, né? Para que lição maior do que essa? Porque a gente ficar com ganância com as pessoas? Para que tanto apego em coisas que não vai valer a pena? Quanto mais eu me apego às coisas daqui da terra, eu vou perdendo a do céu. Eu vou perdendo a do céu. Porque muitas vezes Jesus, ele nos dá a oportunidade, ele nos dá a saúde para que a gente trabalhe, ele nos dá a inteligência para que a gente estude, para que a gente tenha um trabalho bom, para que a gente possa ter tudo aquilo que a gente sonha, né? Tudo aquilo que a gente sonha. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que têm condições de comprar, por exemplo, renovar os móveis. Tá na moda um sofá tal, uma mesa tal, um armário tal, uma geladeira tal. Então, eu tenho condições de trocar todos os meus móveis por esse moderno, então eu vou fazer. O que é que as pessoas fazem? Essas pessoas, elas colocam para vender. Elas vendem. Elas não têm coragem de procurar pessoas que precise e faz uma doação. Não faz. Elas preferem vender. É impressionante as coisas velhas que o povo bota para vender, não é? São móveis caindo os pedaços, é geladeira pifando para lá, é televisão que o camarada sabe que vai pifar, que não vai dar, e vendendo e bota a placa de venda ali, né? Com tanta gente precisando. É um absurdo. Enxoval de criança é o que mais a gente vê, com tanta gente precisando, né? Então são apegos, esses aí são os apegos pequenos, são as coisas pequenininhas que a pessoa tem, né? Aí você pode pensar assim: ah, mas eu suei para comprar, né? Eu suei para comprar para poder chegar e dar assim. Ou infelicidade da vida. E se tu morrer agora, tu nem vai pegar em dinheiro, né? Tu nem ajudou quem precisava, né? E vai deixar para quem nunca botou um tijolo ali. Tu vai deixar para quem tá, ó, nem aí. É isso que Jesus quer dizer, né? Vocês, você, a gente não tem nada aqui. Tudo que a gente tem é emprestado para que a gente possa desfrutar, viver uma vida boa. Jesus quer isso pra gente. Ele quer que a gente coma o melhor dessa terra. Ainda aqui, não é lá, né? Ele quer, mas ele quer também que a gente olhe para as pessoas com misericórdia, que a gente ajude, que a gente tire daquilo que a gente tem para ajudar as pessoas, né? Então, a ganância, ela não vai nos levar ao céu, ela vai nos levar para o inferno. Você imagine esse homem rico, né? O homem já está dizendo ele era rico, né? O homem
já tinha os celeiros grandes, que com certeza já estavam cheios. Por quê? Porque você observa na leitura que ele diz que não tem lugar. O que eu vou fazer se eu não tenho lugar para colocar essa colheita que vem? Né? Ou seja, então todos os celeiros dele estavam ocupados. Mas a ganância dele era tanta, ele não pensava em pegar aquela colheita ali e dar para as pessoas, né? Ajudar. Não, ele queria acumular, guardar. Então ele estava acumulando e guardando traças. Jesus fala que quando a gente tem no coração o desejo de estar acumulando coisas aqui nessa terra, a gente está acumulando traças, né? A gente tem que acumular a vontade de Deus na nossa vida. Acumular, nos encher da palavra dele, para que a gente tire esse coração e essa visão humana que a gente tem, não é? É uma visão humana. As pessoas, elas conseguem ser gananciosas nas pequenas coisas. Você vê aí muitos irmãs e irmãos brigam. Por quê? Porque um vestiu a camisa do outro, um vestiu a bermuda do outro. Por quê? Porque uma pegou o batom da outra emprestada, porque uma pegou o brinco da outra. Então, assim, é uma ganância terrível. E Jesus, é como se Jesus dissesse assim: e se você morrer hoje, tudo que é seu vai ficar para sua irmã. Tudo que é do marido vai ficar para a esposa, tudo que é da esposa vai ficar para o marido. Tudo que é do filho solteiro vai ficar para a mãe. Então não adianta. Quem sabe do seu sopro de vida sou eu, né? Então, hoje a gente aprende isso. A gente precisa deixar de querer acumular as coisas do mundo, coisas materiais, né? E se você tem em abundância, procure ajudar as pessoas que não têm, né? Quantas pessoas que têm rios e rios e rios de dinheiro, terras e terras e terras. Você anda viajando, você vê que esse mundão de meu Deus é muita terra, não é? Mas você vê quanta gente morando na rua, quanta gente que não tem condições, muita gente e não tem, as pessoas elas não dividem nada. São terras que você vê que passa ali, ó, de geração em geração. Ninguém nunca constrói, ninguém nunca faz nada. Você não vê uma pessoa dessa pegar um pedaço de terra e mandar levantar uns casebres, umas casas e dizer assim: vou procurar alguém que esteja na rua com filho e vou colocar aqui dentro, vou fazer aqui essa caridade. Por que eu não vou levar isso mesmo? Né? Então, esse sentimento de apego pode sim nos levar para o inferno. Infelizmente é assim. Porque Jesus pede que a gente nos ajude. Um ajude o outro. É impressionante as pessoas quando elas são apegadas. Elas não emprestam nada a ninguém. Me empresta aqui essa caneta. Ah, não posso emprestar porque eu vou precisar dela agora. Né? Muitas vezes é pelo apego a isso aqui. Né? Muitas vezes é pelo apego. Muitas vezes você tem condições de comprar 300 canetas. Mesmo que você empreste e não lhe devolvam, você tem condições. Mas você não quer porque você é apegado. Né? E Jesus vem falar, a gente precisa tirar a ganância do nosso coração. Né? Eu não quero acumular dinheiro, bens e perder a minha vida eterna, não. Né? Eu quero me envolver cada vez mais com a vontade de Deus. Né? Por quê? Porque é a vontade de Deus que vai me fazer chegar na vida eterna, que é a única certeza que eu tenho na minha vida. Ou a vida eterna ou o inferno. Não existe outro caminho. É isso aí. Mas eu também só posso ganhar a vida eterna se eu fizer o que os mandamentos me pedem. Né? E isso é uma das coisas muito difícil. E hoje Jesus vem dizer, tá aqui. Tá aqui. Não seja como esse homem rico. Não queira acumular, porque você pode. Eu posso vir lhe buscar hoje. A palavra diz que ele foi buscar esse homem à noite. À noite. E o homem ficou. Deixou tudo que tinha
né? Para quem ficou, ou então tudo se perdeu. Tudo se perdeu porque não foi consumido, né? Não teve como se consumir e nem ele teve tempo de chegar a consumir tudo aquilo. Então, a ganância, né, é uma coisa pesada na vida do ser humano. A ganância, ela nos atrasa, né, principalmente diante de Deus. Jesus não quer que a gente seja assim. Jesus quer que a gente tenha saúde, que a gente tenha sim uma vida boa, que a gente coma bem, vista bem, tenha os nossos lazer. Ele quer que a gente viva bem, porque somos merecedor daquilo ali. Mas contanto que a gente tenha o olho de misericórdia para com o outro, em ajudar o outro. É difícil uma pessoa, por mais um assalariado que seja, que ele não possa ajudar uma outra pessoa. Não se pode ajudar com muito, como muitos aí, como um homem rico desse aqui, que poderia ajudar. Quanta fome ele não ia matar se ele pegasse essa colheita, já que ele tinha tantos no celeiro dele, ele pegasse isso aqui e saísse distribuindo para as pessoas, quanta fome ele não iria matar. E talvez Jesus não tivesse vindo buscá-lo ali, naquele momento, né? Mas a ganância dele foi tanta que chegou a hora dele vir, para que ele visse que não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente planeja, é do jeito que Deus quer. Então, assim, quanto mais eu tento viver a palavra de Deus, eu trago para a minha vida, eu vou começar a ter favores dele sim, né? Então, as coisas que eu peço, elas chegam mais rápido ao seu coração, né? Quando eu olho para o irmão com misericórdia, com amor, eu ajudo, eu tenho um coração bom para ajudar, eu tenho favores de Jesus. E esses favores podem ser em anos e anos de vida. Você vê que tem pessoas que chegam a 100 anos. A minha mãe de criação, ela morreu com 102 anos. Ela era uma pessoa muito boa, muito caridosa, né? E ela ficava imaginando, quando eu fui para os braços dela assim que eu nasci, ela já era uma pessoa de idade. E ela pedia a Jesus que desse força e saúde a ela para que ela me visse crescer. E ela só não me viu crescer. Ela me viu crescer, ela me viu casar, né? E ainda teve o privilégio, né, de ter a neta ali até 5 anos de idade, né? Ainda teve o privilégio de ter a neta. Então, Jesus, ele dá favores na pessoa que ela é caridosa, a pessoa que é misericordioso com o outro, não é? Então, hoje a gente aprende isso. Hoje a gente aprende que não precisa ter ganância com nada. Quando eu tenho condições de comprar um fogão novo, que o meu fogão, se ele tiver ainda em bom estado, que eu possa repassar para alguém, um guarda-roupa, se eu tenho condições de comprar, que eu não coloque aquilo para vender, mas que eu procure uma família que precise dê. Um enxoval de um filho que está guardado há tanto tempo, que eu possa procurar uma família e dar, né? Uma roupa, um sapato. Quantas pessoas que trabalham, que ganham bem, muitas vezes não ganham nem tão bem, ganham um salário mínimo, mas muitas vezes não tem compromisso. Então a vida é, pegou o dinheiro, vai luxar, vai pro shopping, vai comprar as coisas. E aquelas coisas que estão ali, fica ali acumulada dentro do guarda-roupa. Eu nem dou, eu nem vendo e nem troco. E aí, você está juntando traça, tudo aquilo ali é traça, porque Jesus está lá, anotando tudo isso que você está fazendo, né? Muitas vezes chega gente na sua porta pedindo, a senhora tem uma roupinha de criança, a senhora tem uma sandália, a senhora tem uma roupa, porque meu filho está precisando, porque eu estou precisando. Tenho não, minha filha, tenho não. Eu vou pegar minha roupa de marca, minha roupa boa que tem ali, para dar uma mendiga, para dar uma pessoa? De jeito nenhum. Aí, criatura, tu morre no mesmo instante, tu vai deixar tudinho para os outros.
né? E o que é que tu vai lucrar? O que é que tu vai levar para diante de Deus, né? Jesus vai olhar para tu e vai dizer: ah, e aquela roupa e aquele sapato que tá tudo acumulado lá, que chegou um filho meu na sua porta pedindo e você disse que não tinha, né? Exatamente. Então, hoje a gente não pode, a gente tem que aprender a não juntar traças. Se a gente, quem não gosta de consumir? Todos nós gostamos, principalmente mulher, né? Mulher gosta de comprar bolsa, sapato, lingerie, isso, aquilo. Mas a gente precisa ter um olhar de misericórdia para com quem não tem condições. Não é? Eu tenho condições de querer de ir num comércio, de ir num shopping, de comprar o que eu quiser. Mas também eu tenho que ter o coração aberto de abrir meu guarda-roupa, pegar aquelas coisas que eu não uso e doar e não vender. E não vender porque eu não preciso vender. Eu não preciso vender. E quando a gente dá de coração, Jesus dá cada vez mais. Jesus multiplica, mesmo que você seja um assalariado. Né? Não há necessidade de você pegar uma coisa velha e você vender. Você dê de coração que você vai ver as coisas multiplicar na sua vida e na sua casa. Nunca que vai te faltar nada. Nunca. Por quê? Porque Jesus conhece o coração. Né? Jesus conhece o coração. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.